O luto é uma ferida aberta que lateja em silêncio, mas a traição de quem deveria nos proteger é como sal abrasivo jogado sobre a carne viva. Quando Vicente partiu, o mundo ao meu redor desmoronou em tons de cinza e o vazio da nossa cobertura no bairro de Lourdes parecia gritar seu nome. Eu acreditava que a ausência dos meus pais e da minha irmã no velório era um reflexo de uma dor incapacitante, um choque profundo que os impedira de dizer adeus. No entanto, ao cruzar o umbral da porta da casa onde cresci, com o peso de uma herança milionária e o coração em frangalhos, descobri que o silêncio deles não era tristeza, era cálculo. O que ouvi por trás daquelas portas de madeira pesada transformou minha dor em uma chama gélida de vingança. Esta não é apenas uma história sobre a perda de um grande amor, mas sobre como o sangue pode ser mais frio que o mármore de um túmulo quando o dinheiro entra em jogo. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O céu de Belo Horizonte parecia pesar sobre meus ombros, tingido por um cinza chumbo que ameaçava desabar em chuva a qualquer momento. Uma moldura perfeita para o dia em que enterrei o amor da minha vida. O cemitério Parque da Colina estava silencioso, exceto pelo som rítmico das pás de terra batendo contra a madeira do caixão de Vicente, um som que ecoava dentro do meu peito como um metrônomo de agonia. Eu estava sozinha. O vento frio que descia da Serra do Curral chicoteava meu rosto, desmanchando os fios do meu coque e carregando o cheiro acre dos crisântemos murchos. Olhei ao redor uma última vez, buscando desesperadamente os rostos de Arnoldo, Estela e Lorena, meus pais e minha irmã. Mas o único vulto que vi foi o de Dr. Fontes, o advogado e melhor amigo de Vicente, que mantinha uma distância respeitosa, os olhos baixos sob o peso de um segredo que ele ainda não me revelara por completo. A ausência da minha família era um espinho cravado na minha garganta. Eles alegaram que a dor de perder o genro querido era insuportável demais para suportar o rito fúnebre. Estela, minha mãe, tivera uma suposta crise de pressão. Arnoldo, meu pai, dissera que não tinha forças para me ver naquele estado. E Lorena, sempre dramática, alegara que sua ansiedade a impedira de sair de casa. Eu, na minha ingenuidade banhada pelo luto, acreditei. Senti pena deles. Senti que precisava ser o pilar que sustentaria a todos nós, mesmo quando minhas próprias pernas pareciam feitas de gelo fino prestes a quebrar. Saí do cemitério com o corpo dormente, dirigindo mecanicamente em direção à nossa antiga casa na Pampulha, a residência ampla onde cresci e onde meus pais ainda viviam. Vicente e eu morávamos em uma cobertura espetacular no bairro de Lourdes, um refúgio de vidro e mármore que ele havia decorado com cada detalhe do nosso sonho de futuro. Agora, aquele imóvel era apenas um sarcófago de luxo. Dr. Fontes havia me entregado uma pasta de couro preta antes de eu entrar no carro. Leia em casa, Bia. Vicente queria que você soubesse disso no momento certo. Ele sabia... Bem, ele conhecia as pessoas. Ele disse, com uma entonação que só entendi muito depois. Ao estacionar o carro em frente à mansão da Pampulha, o cheiro de jasmim do jardim, que costumava me trazer paz, agora me causava náuseas. Eu precisava do abraço de Estela. Precisava que Arnoldo me dissesse, com sua voz grave de engenheiro, aposentado, que o mundo continuaria girando. Entrei pela porta lateral, a que dava para a cozinha, com os passos abafados pelo carpete grosso que Vicente tanto detestava. O silêncio da casa era absoluto, interrompido apenas pelo zumbido baixo da geladeira. Eu estava pronta para subir as escadas e entrar no quarto deles, mas um murmúrio vindo do escritório de meu pai me fez parar. Ele não pode ter sido tão cuidadoso assim, Arnoldo. A menina é uma tonta, sempre foi. Ele deve ter deixado brechas. Era a voz de Lorena. Não havia rastro de ansiedade ou choro. Seu tom era agudo, calculista, desprovido de qualquer empatia. A questão não é o cuidado dele, Lorena, mas o volume da herança. A voz de Arnoldo soou pesada e fria como o metal das moedas que ele tanto cobiçava. Dr. Fontes me ligou ontem sob sigilo. Vicente deixou não só a cobertura em Lourdes, mas 3
Fundos de investimento que ultrapassam a casa dos 7 milhões, além das patentes da empresa de tecnologia. Se não agirmos agora, a Beatriz vai gastar tudo isso com terapia ou doar para alguma caridade idiota. Meu coração falhou uma batida. O ar parecia ter se transformado em cacos de vidro nos meus pulmões. Eu me encostei na parede de madeira, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas sob o vestido de linho preto. 7 milhões? Eu sabia que Vicente era próspero, mas ele nunca ostentara a verdadeira dimensão de sua fortuna. E o Dr. Henrique? A voz da minha mãe, Estela, surgiu suave e venenosa. Ele confirmou o horário? Sim, respondeu Arnoldo. Enquanto o enterro acontecia, fomos ao consultório dele. Henrique é um psiquiatra de renome e, mais importante, é meu devedor. Ele já preparou o laudo preliminar. Vamos alegar que a Beatriz entrou em um estado de luto psicótico com delírios persecutórios e incapacidade de gerir a própria vida civil. O trauma da perda repentina do marido é o gatilho perfeito. Com esse laudo e o depoimento de nós três, entramos com o pedido de interdição judicial amanhã mesmo. Isso mesmo, Lorena completou, e eu podia quase ver o sorriso perverso em seu rosto. Uma vez que ela seja declarada incapaz, você, pai, assume a curatela de todos os bens. Mudamos ela para um retiro de repouso no interior, longe dos holofotes. E finalmente resolvemos nossa situação. Eu não aguento mais essa fachada de classe média alta, morando em uma casa que está caindo aos pedaços por falta de manutenção. Quero a cobertura de Lourdes. Aquele terraço com vista para a cidade é o meu lugar por direito. As lágrimas que eu segurava não eram de tristeza. Eram de uma fúria tão pura e incandescente que senti a temperatura do meu corpo subir instantaneamente. Meus pais, as pessoas que eu amava e respeitava, haviam trocado o luto pela minha morte em vida. Eles não foram ao funeral do homem que me fez feliz para negociar minha sanidade com um psiquiatra corrupto. Eles queriam me trancafiar, me rotular como louca, apenas para que pudessem desfrutar do suor e da inteligência de Vicente. Eu olhei para a pasta preta em minhas mãos. O plano deles era arriscado, mas eles não sabiam de uma coisa. Vicente era um homem de estratégia. Ele sempre dizia que em Minas o café é doce, mas o pão de queijo só é bom se tiver substância por dentro. Ele conhecia o caráter da minha família melhor do que eu. Apertei a pasta contra o peito. A dor do luto ainda estava lá, mas agora ela tinha uma companheira, a determinação. Eu não ia entrar naquela sala. Eu não ia confrontá-los com gritos e choro, que seriam apenas usados como prova da minha instabilidade emocional. Eu ia sair daquela casa tão silenciosamente quanto entrei. Eles achavam que eu era uma peça de xadrez que poderiam mover à vontade, mas mal sabiam que o tabuleiro acabara de virar. Caminhei de volta para o carro, cada passo pesando como chumbo, mas minha mente estava estranhamente clara. O cheiro de chuva finalmente se concretizou em gotas pesadas que começaram a lavar. O asfalto da Pampulha. Eu liguei o motor, o som do carro ecoando como um rugido de guerra. Eles queriam uma louca? Pois eu lhes daria o espetáculo mais lúcido e devastador de suas vidas. A vingança, assim como o melhor doce de leite mineiro, precisava de tempo, fogo baixo e a paciência de quem sabe exatamente onde o açúcar começa a queimar. Ao chegar no semáforo da Avenida Antônio Carlos, abri a pasta de Dr. Fontes. No topo dos documentos, havia uma nota escrita à mão por Vicente, datada de apenas uma semana antes de seu acidente cardiovascular. Bia, meu amor, se você está lendo isso, é porque o pior aconteceu. Não confie no silêncio deles. Use o que deixei para se proteger. O Dr. Henrique tem um preço, mas a verdade tem um valor que eles nunca poderão pagar. Meu sangue ferveu, mas minha mão estava firme no volante. A caçada havia começado. O trajeto da Pampulha até o bairro de Lourdes foi um borrão de luzes úmidas e o som hipnótico dos limpadores de para-brisa. Ao entrar na garagem do edifício, uma torre de granito e vidro que se erguia soberana em uma das ruas mais arborizadas de Belo Horizonte, o porteiro, o senhor Juvenal, me cumprimentou com um olhar de profunda compaixão. Ele não sabia que a viúva que ele via, com os olhos vermelhos e o vestido amassado, já não era mais a presa.
mas sim a jogadora que estava aprendendo as regras de um jogo sangrento. Subi pelo elevador privativo, sentindo o leve solavanco que costumava me dar conforto, mas que agora parecia o início de uma descida ao inferno. A cobertura estava mergulhada na penumbra. O cheiro de Vicente ainda impregnava o ambiente. Uma mistura de café recém-passado, couro das poltronas e o perfume de sândalo que ele usava. Cada objeto ali, o quadro de Di, cavalcante na parede da sala de jantar, os cristais de São Marcos sobre o aparador de Jacarandá, era uma memória que agora doía como uma ferroada. Mas eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Acendi apenas a luminária de luz quente sobre a mesa de centro e espalhei o conteúdo da pasta de couro preta. O que encontrei foi um dossiê meticuloso. Vicente não era apenas um homem de negócios. Ele era um observador silencioso das falhas humanas. Havia cópias de extratos bancários de meu pai, Arnoldo, revelando uma dívida monumental com agiotas e impostos atrasados da empresa de engenharia que ele quase faliu. Havia também fotos de Lorena em festas clandestinas e comprovantes de transferências que Vicente fizera para limpar a sujeira que ela deixava por onde passava. Mas o item mais precioso era um envelope pardo selado com a inscrição: em caso de traição médica. Dentro dele, descobri a conexão entre meu pai e o Dr. Henrique. O renomado psiquiatra não era apenas um devedor de Arnoldo por gratidão. Ele era sócio oculto em um esquema de desvio de medicamentos de alto custo de uma clínica popular. Vicente havia descoberto tudo meses antes. Ele sabia que, se algo acontecesse a ele, minha família se voltaria contra mim como hienas em busca de carcaça. Ele me deixou as armas, mas a coragem para puxar o gatilho teria que vir de mim. O som do interfone cortou o silêncio às 10 da noite. Era o porteiro avisando que meus pais e Lorena estavam subindo. Eles não perdem tempo, pensei, sentindo um gosto metálico na boca. Corri para o banheiro, joguei água fria no rosto e forcei meus olhos a parecerem mais inchados e perdidos do que realmente estavam. Eu precisava ser a Beatriz que eles esperavam. A mulher quebrada, vulnerável, pronta para ser interditada. Quando a porta se abriu, eles entraram como se o apartamento já lhes pertencesse. Minha mãe, Estela, trazia um pote de pão de queijo, um gesto tão mineiro e tão falso que quase me fez rir. Ela correu para me abraçar, o cheiro de laque e Chanel na mitapa às 5 me sufocando. Oh, minha filhinha, como você está? Não conseguimos pregar o olho pensando em você sozinha neste palácio vazio. O luto é traiçoeiro, querida. Ele faz a mente pregar peças, e disse ela, com aquela voz aveludada que costumava me acalmar na infância, mas que agora soava como o deslizar de uma cobra na grama seca. Estou tentando entender, mãe. O vazio aqui dentro é maior que o apartamento, respondi forçando um soluço, deixando-me cair no sofá de linho. Arnoldo caminhou até a varanda, observando a vista da cidade, as luzes da Savassi brilhando ao longe. Ele batia com a aliança de ouro no parapeito de vidro, um tique nervoso que ele tinha quando estava calculando lucros. Beatriz, estivemos conversando. Você não está em condições de tomar decisões. A papelada do inventário, os fundos, a manutenção desta cobertura, é muita coisa para uma mulher em estado de choque. O Dr. Henrique, um grande amigo, sugeriu que você tire um tempo. Um retiro, talvez. Ele pode vir aqui amanhã para uma conversa. Que amigável, apenas para te dar um suporte emocional. Um retiro, mas eu acabei de enterrar o Vicente, murmurei, escondendo o rosto entre as mãos para ocultar o brilho de ódio em meus olhos. É pelo seu bem, mana. Lorena interveio, já servindo-se de um uísque caro no bar de cristal de Vicente. Você tem falado coisas estranhas, sabia? Disse que ouvia a voz dele no corredor ontem. Isso é preocupante. O Dr. Henrique disse que são alucinações auditivas típicas de um surto. Se não tratarmos agora, pode ser irreversível. Eu congelei. Ela já estava inventando sintomas. A rapidez com que eles estavam construindo a narrativa da minha loucura era assombrosa. Se eu protestasse com veemência, seria que agressividade maníaca. Se eu ficasse em silêncio, seria apatia catatônica. Eles haviam cercado todas as saídas. Se vocês acham que é o melhor, eu disse com a voz embargada,
Talvez eu precise mesmo desse doutor. Eu só quero que essa dor pare. Vi o olhar de triunfo que Arnoldo trocou com Estela. Eles achavam que a vitória estava garantida. Eles não perceberam que eu não toquei no pão de queijo, nem que minha mão, sob a almofada, apertava o gravador do meu celular que capturara cada palavra daquela encenação barata. Isso mesmo, querida. Amanhã às 10, Henrique estará aqui. Vamos resolver. Tudo. Você só precisa assinar uns documentos para que seu pai possa cuidar das burocracias enquanto você descansa. Estela acariciou meu cabelo, e eu tive que lutar contra o impulso de morder sua mão. Eles se despediram pouco depois, prometendo voltar pela manhã. Assim que a porta se fechou e ouvi o elevador descer, eu me levantei. A fragilidade desapareceu, dando lugar a uma rigidez de aço. Peguei o telefone e liguei para o doutor Fontes. Doutor, é a Beatriz. Eles morderam a isca. Amanhã teremos a visita do doutor Henrique. Quero que você prepare a nossa contraofensiva. Vamos precisar daquela conexão com o Conselho Regional de Medicina que o Vicente mencionou no dossiê. E, doutor, consiga para mim o endereço atualizado daquele apartamento que o meu pai mantém escondido da minha mãe, no bairro Santo Antônio. Se eles querem brincar de destruir famílias, vamos começar pela nossa. Desliguei e caminhei até a varanda onde meu pai estivera segundos antes. O ar de Belo Horizonte estava fresco após a chuva e o cheiro de terra molhada subia dos canteiros da rua. Eu olhei para as luzes da cidade e fiz uma promessa silenciosa a Vicente. Ele me deu o amor e a segurança enquanto viveu. E agora, através de sua partida, ele me dava a liberdade de ver quem as pessoas realmente eram. Amanhã, o doutor Henrique chegaria esperando uma vítima indefesa para carimbar um laudo de insanidade. Ele encontraria, em vez disso, o início do seu fim profissional. E meus pais? Meus pais descobririam que o sangue de Minas Gerais pode ser doce como o mel, mas quando fervido com traição, ele se torna o mais amargo dos venenos. Amanhã, a máscara de sanidade que eles usavam começaria a rachar, e eu seria aquela que daria o golpe final. Amanhã em Belo. Horizonte nasceu com um sol pálido, filtrado pela poluição e pela neblina que subia das encostas da Serra do Curral. Eu estava sentada na varanda da cobertura, observando o movimento lá embaixo, na rua Santa Rita Durão. O barulho dos carros subindo em direção à Praça da Liberdade parecia distante, como se eu estivesse em um aquário de luxo, isolada da realidade. O café que eu bebia, um grão especial vindo diretamente de uma fazenda em Carmo de Minas, tinha um aroma terroso e reconfortante, mas meu paladar estava anestesiado. Eu vestia um roupão de seda pérola, o rosto lavado, sem maquiagem, para acentuar a palidez que o luto naturalmente me dera. Eu precisava parecer frágil, precisava que eles sentissem que o golpe seria fácil. Às 10 horas em ponto, o interfone tocou. Meu coração disparou, uma batida surda contra as costelas, mas minha mente permanecia fria, calculista. Era a comitiva da traição. Abri a porta e lá estavam eles. Arnoldo com seu semblante de preocupação paternal forjada em aço. Estela, segurando uma echarpe de seda como se fosse um rosário. Lorena, com os olhos escondidos atrás de óculos escuros de grife. E ele, o doutor Henrique. O médico era um homem de meia-idade, com um terno cinza que parecia um pouco apertado demais nos ombros e um hálito que misturava café barato, com pastilhas de menta. Ele trazia uma pasta de couro desgastada, o símbolo de uma autoridade que ele estava prestes a prostituir. Beatriz, querida, como você passou a noite? Perguntou Estela, aproximando-se para um beijo no rosto que eu evitei sutilmente, fingindo um desequilíbrio emocional. Não dormi, mãe. As sombras, elas parecem se mover. Menti, deixando minha voz falhar deliberadamente. Vi o canto da boca de Lorena subir em um tique de satisfação. Nós nos sentamos na sala de estar. O ambiente era amplo, com pé direito duplo e obras de arte que Vicente colecionara com tanto gosto. A presença daquela gente ali parecia uma profanação. Dr. Henrique pigarreou, abrindo sua pasta e retirando um bloco de notas. Beatriz, seu pai me contou sobre a perda difícil que você sofreu. O luto é um processo complexo, mas às vezes ele se torna patológico.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas simples, apenas para avaliar como sua mente está processando o trauma. Tudo bem? A voz dele era condescendente, o tom de quem fala com uma criança ou alguém com deficiência intelectual. Claro, doutor. Eu só quero que essa confusão acabe, respondi, olhando para minhas próprias mãos, e eu forçava a tremer levemente. Você tem tido dificuldades para distinguir o que é real do que são apenas lembranças? Ele perguntou, a caneta pronta para registrar a mentira que ele já trazia pronta. Seu pai mencionou que você acredita que o Vicente ainda está aqui, dando ordem sobre o dinheiro. Eu sinto a presença dele. Sim, respondi. E desta vez não foi mentira. Mas as ordens dele são bem claras, doutor. Ele me deixou tudo organizado. Ele sabia que algumas pessoas tentariam se aproveitar da minha dor. O silêncio que se seguiu foi denso. Arnoldo trocou um olhar rápido com Henrique. O médico forçou um sorriso amarelo. Isso é o que chamamos de delírio de proteção, Beatriz. É uma defesa do seu ego contra a realidade da morte. Veja bem, Arnoldo. O estado dela é mais grave do que eu pensava. Essa fixação em ordens e proteção de bens indica uma paranoia incipiente. Lorena cruzou as pernas, balançando o sapato de salto fino. Tá vendo-se, pai? Ela não tem a menor condição de gerir nem a lista de compras do supermercado, quanto mais milhões em fundos de investimento. Eu me levantei devagar, caminhando até a mesa de jantar, onde a pasta preta de Dr. Fontes estava escondida sob um caminho de mesa de linho. Senti o olhar de todos me seguindo, como se observassem um animal ferido prestes a colapsar. Engraçado você falar em gestão, Lorena, eu disse, minha voz recuperando a firmeza. O tremor nas mãos desaparecendo como por encanto. Porque eu andei olhando as contas que o Vicente pagava para você. As clínicas de reabilitação que nunca funcionaram. Os carros que você bateu embriagada e que ele quitou para não te ver na cadeia. Você quer a cobertura de Lourdes? Para quê? Para transformá-la em um antro de festas bancadas pelo sangue do homem que você nem teve a decência de chorar no enterro? Beatriz, que agressividade é? Essa! Arnoldo levantou-se, a voz de trovão tentando retomar o controle. O doutor tem razão. Você está em surto. Henrique, anote isso. A oscilação de humor é evidente. Ah, anote sim, doutor Henrique, eu disse, pegando um envelope pardo da pasta e jogando-o sobre a mesa de centro, bem na frente do médico. Aproveite e anote também o número do processo administrativo que o Conselho Regional de Medicina vai abrir contra o senhor. Amanhã. O Vicente sabia do seu esquema de desvio de medicamentos na Clínica Popular de Venda Nova. Ele tinha as notas fiscais frias, as fotos das caixas sendo descarregadas na calada da noite. O senhor não está aqui para me avaliar. O senhor está aqui porque o meu pai prometeu perdoar a dívida de jogo que o senhor tem com o agiota que ele indicou. Não é mesmo? O rosto de Henrique passou do cinza para um tom de cera branca. Ele olhou para o envelope, mas não teve coragem de tocá-lo. Suor frio começou a brotar em sua testa, escorrendo pelas têmporas. O que é isso? Isso é um absurdo. Calúnia, ele gaguejou, fechando a pasta com as mãos trêmulas. Calúnia? Eu ri, um som seco e sem alegria. Eu tenho as gravações, doutor, inclusive a da conversa de vocês ontem na Pampulha, onde vocês planejavam a minha interdição enquanto eu ainda estava no cemitério. Eu instalei gravadores na casa meses atrás, quando comecei a desconfiar que o dinheiro do Vicente estava sumindo das contas que ele administrava para vocês. Estela levou a mão ao peito, a echarpe caindo no chão. Filha, você está louca. Como pode fazer isso com sua própria família? Família, mãe? Família é quem apoia, não quem planeja o seu cárcere privado. Olhei fixamente para ela, vendo a máscara de mãe sofredora desmoronar. E por falar em família, pai, como vai os seus investimentos no bairro Santo Antônio? Aquela moça, a mestre de obras, como é mesmo o nome dela? Ah, sim, Renata. A cobertura que você comprou para ela com o dinheiro que o Vicente te emprestou para salvar a empresa. É adorável. Eu tenho as fotos, a escritura no nome da empresa de fachada e o registro das visitas diárias que você faz lá enquanto diz para a mamãe que está em reuniões. De sindicato. O silêncio agora era mortal. Estela olhou para Arnoldo com uma expressão de horror puro.
A traição conjugal, para ela, era um pecado maior do que o roubo contra a própria filha. As alianças de poder que os uniam estavam se estilhaçando diante dos meus olhos. Beatriz, vamos conversar, não precisa ser assim. Arnoldo tentou dar um passo à frente, mas eu recuei, o asco evidente no meu rosto. Não temos nada para conversar, Arnoldo. Dr. Henrique, se o senhor sair daqui agora e entregar sua carta de renúncia ao CRM, talvez eu não envie as provas do desvio de remédios para o Ministério Público. Mas se eu vir sua cara de novo, o senhor vai preso antes do pôr do sol. Henrique não esperou uma segunda ordem. Ele pegou sua pasta e saiu do apartamento quase correndo, sem olhar para trás. Estavam apenas os três. Os predadores que haviam se tornado presas. Quanto a vocês, eu disse, minha voz agora baixa e perigosa como o ronco de um motor, vocês têm 24 horas para sair da casa da Pampulha. Aquela casa está no nome do Vicente, como garantia das dívidas que o papai nunca pagou. Eu vou vendê-la. Vocês podem ir morar no apartamento de Santo Antônio. Se a mamãe ainda quiser olhar na sua cara, pai, você não faria isso. Lorena sussurrou, o choque paralisando suas feições. Eu já fiz. Os advogados do Dr. Neufontes estão protocolando as notificações agora mesmo. Vocês queriam me declarar incapaz? Pois eu nunca estive tão lúcida. Saiam da minha casa. Agora, eles saíram em um silêncio fúnebre, uma procissão de derrotados. Fechei a porta e encostei a cabeça na madeira fria. Eu havia vencido a primeira batalha, mas o peso daquela vitória era esmagador. Eu estava rica, segura, mas estava verdadeiramente sozinha. No entanto, enquanto olhava para a foto de Vicente sobre o aparador, senti um sopro de paz. A vingança estava apenas começando a ser servida, e o prato principal ainda estava no fogo. A semana que se seguiu àquela manhã de confronto no bairro de Lourdes foi um turbilhão de documentos, assinaturas e um silêncio sepulcral que emanava do meu telefone. Eu havia bloqueado os números de Arnoldo, Estela e Lorena, mas as mensagens de voz transbordavam na caixa postal, variando entre ameaças jurídicas patéticas de meu pai e súplicas regadas a choro e manipulação de minha mãe. Eu não ouvi nenhuma delas até o fim. O Dr. Fontes, com sua eficiência mineira, silenciosa e letal, cuidou para que a liminar de reintegração de posse da Casa da Pampulha fosse executada com uma rapidez que só o dinheiro e a verdade podem comprar. Naquela quarta-feira, o sol de Dinziet, Belo Horizonte, estava impiedoso, refletindo-se nas águas da Lagoa da Pampulha e criando uma miragem de calor sobre o asfalto. Eu decidi que precisava estar lá, não por sadismo, mas por encerramento. Estacionei o carro a alguns metros da entrada da mansão e observei o caminhão de mudança parado à porta. O cenário era melancólico. Aquela casa, que um dia foi o símbolo do sucesso de um engenheiro respeitado, agora parecia uma carcaça sendo despojada de suas entranhas. Caixas de papelão se amontoavam no jardim e o cheiro de poeira e mofo subia das janelas abertas, como se a própria estrutura estivesse exalando os segredos que guardou por décadas. Vi Estela sentada em um banco de ferro sob a mangueira, os olhos perdidos no horizonte. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. A descoberta da traição de Arnoldo com a mestre de obras, Renata, havia sido o golpe de misericórdia em sua dignidade. Ela não lutou contra o despejo. Na verdade, parecia grata por ter um motivo para sair das paredes que agora gritavam a infidelidade do marido. Quando ela me viu, não houve gritos. Houve apenas um aceno de cabeça lento, um reconhecimento de que o jogo havia terminado e que o preço da sua conivência com o plano de me internar havia sido a perda de tudo o que ela considerava estável. Arnoldo, por outro lado, era a imagem da fúria impotente. Ele discutia com um dos oficiais de justiça, gesticulando com os braços curtos, a camisa de botão manchada de suor. Quando seus olhos encontraram os meus, ele parou. O ódio que emanava dele era quase palpável, mas sob o ódio havia o medo. O medo de um homem que sabia que, sem o suporte financeiro que Vicente provia, ele era apenas um devedor de agiotas e um engenheiro sem crédito na praça. Você está feliz agora, Beatriz? Ele gritou, a voz rouca ecoando pelo jardim.
Destruiu sua própria família por causa de um orgulho besta. Deixou sua mãe na rua por causa de uma cobertura de luxo. Caminhei em direção a ele, sentindo o cascalho da entrada estalar sob meus sapatos. Eu não sentia o sangue ferver mais. Eu sentia apenas uma calma glacial. Eu não deixei ninguém na rua, Arnoldo. Eu deixei vocês exatamente onde merecem estar, diante das consequências das suas escolhas. A casa da Pampulha foi vendida hoje pela manhã. O comprador é uma fundação que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica. Achei apropriado. E quanto à família, ela morreu no momento em que você e o Dr. Henrique assinaram aquele laudo falso, enquanto o corpo do meu marido ainda estava quente. Lorena apareceu na porta principal, carregando uma mala de grife que provavelmente ainda nem tinha sido paga. Ela me olhou com um desprezo que escondia uma inveja corrosiva. Você acha que venceu, né? Ela disse com a voz esganiçada. Mas você vai ficar sozinha naquele apartamento gigante, falando com as paredes. Ninguém vai te amar, Bia. Vão amar o seu dinheiro, assim como nós amávamos o do Vicente. Talvez, respondi, mantendo o tom de voz baixo e firme. Mas eu prefiro a solidão da verdade ao banquete da traição que vocês me serviam todos os domingos. E, Lorena, um conselho. Aprenda a trabalhar. As faturas dos seus cartões de crédito foram canceladas hoje. O banco do Vicente Vin fechou as portas permanentemente. Virei as costas para ele sem esperar resposta. Entrei no meu carro e dirigi de volta para o centro, sentindo um peso imenso saindo das minhas costas. O trânsito na Avenida Antônio Carlos estava lento, o que me deu tempo para observar a cidade que eu tanto amava. Passei pelo viaduto Santa Teresa e vi os grafites coloridos, a vida pulsando na sua forma mais bruta e real. O realismo da vida mineira, com suas montanhas que escondem e revelam, nunca me pareceu tão claro. 6 meses se passaram. O outono chegou, trazendo aquele vento gelado que faz a gente buscar o conforto de um café bem quente e um pão de queijo saído do forno no Mercado Central. Eu estava sentada em uma mesa de canto na Savassi, lendo um relatório de investimentos. A herança de Vicente tinha sido multiplicada. Eu descobri que tinha um faro para negócios que nunca me permitiram explorar. Mas o dinheiro não era mais o foco. Eu havia criado uma bolsa de estudos em nome de Vicente para jovens desenvolvedores de tecnologia de comunidades carentes de Belo Horizonte. Ver os primeiros selecionados, jovens com olhos brilhando de esperança, foi o bálsamo que finalmente curou a ferida da minha perda. Meus pais e minha irmã, Dr. Fontes, me mantinha informada, embora eu nunca pedisse. Arnoldo e Estela se separaram em um divórcio litigioso e feio. Ele tentou morar com a tal Renata no Santo Antônio. Mas assim que o dinheiro acabou e as cobranças judiciais chegaram, ela o colocou para fora. Agora, ele vivia em uma kitnet alugada no centro, tentando trabalhar como perito autônomo. Estela voltou para a casa de uma irmã idosa no interior, em Conselheiro Lafayette, vivendo de uma pequena pensão. Lorena? Bem, Lorena estava tentando a sorte como influenciadora de baixa categoria, mas a falta de substância sempre acaba por aparecer. Eu olhei para a aliança que ainda usava na mão direita. Eu ainda sentia a falta de Vicente todos os dias. A dor não desaparece. Ela apenas se acomoda. Torna-se uma parte da mobília da alma. Mas agora, quando eu entrava na minha cobertura em Lourdes, o silêncio não era mais opressor. Era um silêncio de paz. Eu não era a viúva louca que eles tentaram criar. Eu era a arquiteta do meu próprio destino. O sol começou a se pôr atrás da Serra do Curral, tingindo o céu de um laranja vibrante, quase purpúreo. Levantei-me, paguei a conta e caminhei em direção ao meu carro. Eu tinha uma reunião com o conselho da fundação na manhã seguinte. A vida seguia seu curso, como as águas do Rio das Velhas, às vezes turvas, às vezes límpidas, mas sempre em frente. Eu havia sobrevivido ao veneno da minha própria linhagem e emergido mais forte. A vingança não foi um ato de destruição, mas um ato de purificação. Eu limpei o terreno da minha vida para que algo real pudesse finalmente crescer. Ao chegar em casa, olhei para a vista da cidade iluminada, Belo Horizonte. Brilhava como um mar de diamantes sob o manto negro da noite. Eu respirei fundo o ar fresco e sorri.
Eu estava viva, eu estava lúcida, e pela primeira vez em muito tempo eu estava em casa.